Olá, meu nome é Ricílio Rossetti e no vídeo de hoje irei mostrar para vocês como abrir facilmente uma conta de Trading Forex e como configurar para começar a operar. Também falaremos sobre alguns conceitos básicos que são importantes saber antes de se aprofundar no assunto. Antes de tudo, precisamos baixar o aplicativo da OctaFX e nos cadastrar. Como eu já fiz essa primeira parte, é só vocês fazerem de casa, eu vou mostrar agora para vocês como abrir a conta de trading. Antes de você concluir o seu cadastro, você terá essa tela aqui, onde você poderá abrir sua conta de trading. Aliás, quando a gente fala em conta Forex, estamos falando da conta de trading, não da conta da operadora ou do aplicativo por si só falando. Então é uma conta aberta diretamente com a corretora. Depois a gente pode escolher o MetaTrader, que agora a gente vai usar o mais atualizado, que é o 5, que é a atualização do MetaTrader 4, que são as plataformas mais populares e fáceis de se utilizar. Vale lembrar que ambas as plataformas do MetaTrader 4 e 5 estão disponíveis para iOS, desktop, web e até o Android. Antes que a gente vá para o meu celular, vocês vão ver esta tela aqui, onde vocês poderão criar a conta de vocês, e caso você queira praticar, você pode criar uma conta demo com fundos simulados, para que você possa testar todos os recursos sem risco. Mas no nosso caso estamos escolhendo uma conta real para que a gente possa operar de verdade e tenhamos potencial de obter lucro. Vamos começar pelas moedas que são as mais populares dentro do trading. Elas se parecem com isso, fica euro, US dollars e várias outras opções. Então quando você abre uma compra, você está comprando a primeira moeda e vendendo a segunda. Então no caso do euro e US dollars, tu está comprando o euro e vendendo o dólar. Se eu clicar na primeira opção, será essa a troca. E no caso de uma operação de venda, então seria exatamente o oposto. Compra é o primeiro, você compra e vende o segundo, e venda você vende o primeiro e compra o segundo. No próximo vídeo vou falar um pouquinho mais sobre isso. O próximo passo para a gente aprender é alavancar. Em suma, a alavancagem virtual é um crédito que a corretora oferece para o cliente, e a alavancagem afeta seus requisitos de margem, e a margem é o valor que você deve ter em saldo para abrir a sua ordem. Então, por exemplo, com uma alavancagem de 1 para 500, sua margem inicial será 500 vezes que o tamanho do contrato. Então você precisará de 500 vezes menos dinheiro no seu saldo para operar nessa alavancagem. Então nós vamos escolher 1 para 100, com a alavancagem de 100 para começar. Vamos abrir a conta de fato. É importante não perder o número da conta, pois será utilizado para fazer o login. Para a gente começar a operar, primeiro a gente precisa financiar nossa conta, então fazer um depósito. E você pode fazer isso com o Pix ou com a sua carteira de criptomoedas. Então para fazer a operação, como já foi dito, vocês precisam de um aplicativo de trading. Eu no caso aqui já tenho tanto do MetaTrader 5 quanto da OctaFX, mas nós vamos utilizar aqui agora o da OctaFX, que é o que eu já utilizo e já tenho aqui baixado. Mas fica a sua escolha em qual você prefere utilizar. Após estarmos com o aplicativo aberto, a gente vai vir em contas e vai clicar em negociar na MT5. E aqui vai aparecer para a gente escolher o aplicativo de trading da OctaFX ou o MetaTrader. E no caso eu vou escolher o da OctaFX, que já está no meu celular. E aí ele vai mostrar o número da conta para mim copiar. E eu só vou precisar pegar a senha que estará no meu e-mail. E tendo feito isso, a conta já está criada. Então agora vamos analisar os fundamentos de trading. Então após termos a conta logada, a gente abre a biblioteca de produtos, que são todas as moedas, por exemplo, as cotações, o gráfico, negociação e o histórico. E como a gente já conversou, esses são os pares de moeda, que são os instrumentos mais populares do trading. Então vamos começar pelo mais popular, que é clicando aqui no euro e US dollars. E a gente chama o primeiro sempre de moeda base. Então no caso o euro seria a moeda base e o segundo, que é o dólar, seria a moeda de cotação. Novamente, ao comprar um par de moedas desse nosso exemplo, você compra a moeda base e vende a moeda cotação. Então a gente compra a moeda base, que é o euro, e vende a moeda de cotação, que é o dólar. Agora vamos falar sobre os preços. No mercado de Forex, as taxas de câmbio mudam constantemente por uma pequena porcentagem. Então muitas vezes apenas os últimos 2 dígitos acabam mudando, que ficam entre as aspas. Então se olharmos aqui, os últimos 2 dígitos que ficam 90 com 3 pequeno e o 91 com 2 é o que estão mudando e mostrando a variação em tempo real. Repare que os dois estão 107,90 e outro está 107,91,8. É por isso que esses dígitos se tornaram as moedas de preço e têm seus próprios nomes. O quarto dígito após o ponto é chamado de pip, então seria o número 1 nesse caso aqui, e o quinto ponto é chamado de ponto, que seria o número 8 nesse exato segundo. Número 9, tá variando muito, tá muito rápido. Isso significa o quê? Que 0,001 é igual a 1 pip, que é igual a 10 pontos. Isso é importante para você saber agora, que se alguém falar que o preço aumentou em 12 pips, você sabe a quantia que é. E saber o custo de um pip permite você calcular o resultado de uma ordem, no caso a sua ordem que foi feita. Então, por exemplo, temos uma conta em dólares, denominada USD, e selecionamos o par euro-dólares. Como você deve lembrar do primeiro vídeo, o lote padrão é de 100 mil unidades, e o preço de um pip para um lote padrão é calculado da seguinte forma: um lote versus um pip seria igual 100 mil unidades da moeda base, que seria um lote, vezes 0,001, que seria um pip, que dariam 10 dólares. Isso significa que o preço de um pip para um mini lote seria de 1 dólar, e o preço de um pip para um micro lote seria de 0,1 dólares. Sabendo disso, você pode calcular o quanto você pode lucrar ou ganhar com uma operação se o preço aumentar ou diminuir pela quantidade de pips.
Isso se torna ainda mais fácil com a operadora de lucro da OctaFX que tem no site, onde você pode escolher um par de moeda e preencher todos os detalhes da sua ordem para poder obter os números aproximados. Se você vende um lote de euro para dólares e o preço diminuiu em 2 pips, seu lucro equivale a 20 dólares. Lembre-se que muitas vezes vocês utilizarão mini e micro lotes, que são de 1.000 a 10.000 unidades, que são de 1.000 a 10.000 unidades da moeda base. Agora vamos voltar para a nossa interface de trading. Na parte superior da tela, vemos Equity, que seria o capital. Equity é o seu saldo atual, mais o lucro ou a perda flutuante que muda constantemente. Equity é igual ao saldo mais lucro ou perda flutuante. É basicamente o que o seu saldo seria se todas as suas ordens fossem fechadas nesse momento. Por isso que ela flutua, porque ela está acontecendo ao vivo. Então, quando você não tem nenhuma ordem aberta, Equity e o seu balanço são os mesmos, ficam na mesma situação. Além disso, você deve se lembrar o que é margem, que é o valor que você deve ter em seu saldo para abrir novas ordens. Então a margem livre é o valor livre para abrir novas ordens. Margem livre é igual ao equity menos a margem. Isso significa que às vezes sua margem livre pode ser maior do que seu saldo e vice-versa. O nível de margem mostra o quanto de equity é necessário para manter suas operações abertas. Se você não tiver operações abertas, não haverá nível de margem. Então o nível de margem é a mesma coisa que capital próprio dividido pela margem, vezes 100%. E quando o seu nível de margem é muito baixo, você recebe uma chamada de margem. Então, se o seu nível de margem cair para menos de 25% ou um valor que você definir, você terá que assim fechar essa ordem, depositar mais dinheiro na conta ou apenas deixar da forma que está, arriscando que suas outras operações sejam fechadas por falta de margem, que seria um evento chamado de stop out. No próximo vídeo a gente examinará o processo de trading e você aprenderá como abrir e fechar ordens. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e agora que você sabe como abrir uma conta de trading, você pode finalmente abrir uma. E é muito simples, primeiro você acessa o site da OctaFX, que está aqui na descrição, ou pode baixar o aplicativo direto. Aí tu se cadastra, cria um perfil pessoal e abre uma conta de trade, assim como a gente mostrou aqui. E para fazer tudo isso é muito simples, é só seguir o link aqui de baixo.